Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live no Instagram. Bem-vindos ao Time to Talk by LM, nesse momento live, né? Devido à pandemia. E hoje a gente está com a nossa última live do ano. Já estou começando até a sentir saudade, né? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cláudia Laranja Maranguelo, sou sócia da Laranja Maranguelo Peritos Consultores, uma empresa de consultoria empresarial e perícia contábil. E hoje, né, como eu falei para vocês, é a nossa última live. Uma live, nossa, extremamente interessante. Eu tenho estudado muito sobre esse tema, porque esse tema é muito instigante, né, para começar. É uma novidade, né, e que pode ser usado em diversas áreas profissionais. Então, eu quero que vocês façam muitas perguntas para o nosso convidado, super especial, que é o Dr. Gustavo Rocha, que daqui a pouquinho ele vai estar entrando e a gente vai habilitar ele aqui. E é muito interessante mesmo esse assunto. Vocês, para quem tem gente que de repente nunca ouviu falar em metaverso, mas tem outros que de repente já estão estudando. Então é muito bacana mesmo, né? E o Dr. Gustavo Rocha, eu andei dando uma pesquisada no Instagram dele, ele já andou fazendo coisas também sobre o metaverso, mas eu também não vou dar uma de spoiler, né? Vou convidar ele aqui para nós conversarmos juntos. Vamos esperar ele entrar. Olá, boa noite. Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo Tudo bem? jóia? Boa noite. Tudo jóia. Seja bem-vindo mais uma vez, né, no nosso canal. Tu tá me ouvindo direitinho, vendo a minha imagem direitinho? Beijo, Tudo certo? bem perfeito. Ah, é porque eu botei no 4G, né? Porque às vezes a gente fica assim, prefiro, eu acho que às vezes no 4G fica melhor do que na nossa internet, né? No home office. Acontece mesmo. Então, gratidão mais uma vez, né? Aceitar o convite, né? A nossa última live foi em 2020, né? Em 2021 a gente não fez nenhuma live juntos. Eu sei o quanto é corrida a tua agenda, cheia de compromissos, né? Para quem não conhece ainda, o doutor Gustavo Rocha, ele é advogado, mas ele está muito envolvido com essa parte de tecnologia, de consultoria, né, em empresas e advogados, e ele está sempre à frente ao tempo, sempre. Então, quando eu comecei, né, a dar uma boa estudada sobre o metaverso, eu sou muito curiosa sobre essas coisas, eu disse, quem é que eu posso chamar para a live? Claro que o doutor Gustavo Rocha, né? Então, acho que vai ser bem interessante. A gente vai aprender o que é o metaverso, como que vai ser usado, enfim, todas essas dúvidas, né? Então, um bate-papo bem legal. Então, bem-vindo mais uma vez e agradecimento. Eu que agradeço, Cláudia. É um prazer estar contigo, é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, né, na atualidade. E principalmente porque ele é um tema que a gente vai conversar hoje, daqui a algum tempo a gente pode conversar de novo, daqui a algum tempo vai poder conversar de novo. Ele é um tema que se renova, né? Até porque para Sim. muitas pessoas é um tema novo, mas na verdade ele é um tema bem antigo. Então dá para falar Uhum. sobre também um pouco da história dele, dá para trazer um pouco do quanto ele pode, né, tem uma tendência a impactar a nossa vida daqui para frente. Legal. Então vamos começar então nessa curiosidade que eu não sabia, que ele já era um assunto mais antigo, de repente foi repaginado o nome, né, como tantas coisas são, né? Então vamos ouvir um pouquinho dessa história. Nós temos, assim, quando o pessoal fala, e é uma questão muito comum na tecnologia, as pessoas falam em situações, montam nomes e dizem isso aqui está envelopado da melhor forma possível e é o melhor resultado hoje. E aí tu vai estudar um pouco mais a fundo o que, que aquilo faz, o que, que aquilo entrega, o que, que aquilo coloca, e tu começa a perceber que, na verdade, ele é uma repaginada às vezes, e nem sempre é uma repaginada, às vezes é a mesma coisa. Então, no caso do Uhum. metaverso, o que acontece? Nós temos o metaverso, a grosso modo, vamos chamar assim, é um universo paralelo, por isso que o nome metaverso vem do filme, inclusive, a questão dos Vingadores, da Marvel, aquela coisa toda. Ela é um universo paralelo, onde nós teríamos avatares e faríamos as questões similar à nossa vida aqui, neste universo paralelo. Só que a ideia, e aí nós vamos, de novo, a situação da coisa. O universo paralelo remonta às primeiras histórias de ficção aos anos 80.
Então, nós estamos falando de algo que não é novo. Quando a gente pensa em criar isso num ambiente com avatares, que permita compra de lugares, que permita investimento em imóveis e outras questões, que é o grande auê, vamos chamar assim, do metaverso hoje, nós temos o Second Life, que está ativo desde 2003, quase 20 anos ativo, continua ativo até hoje, também tem as mesmas características, também faz a mesma coisa, só que ele tem uma diferença. Qual? Quem é que está por trás? Não é o Facebook. Então, quando tu coloca a característica, né, efetiva do metaverso, como a gente está querendo conhecer hoje o metaverso e tudo mais, por que o Bill Gates deu uma declaração agora, essa semana, dizendo que em 3 anos todas as reuniões de negócio serão no metaverso? Quando um cara como o Bill Gates diz isso, a gente tem que ficar atento. Quer dizer, ele está enxergando alguma coisa no universo que ele está vivenciando. Só que existem diversas barreiras, e ao mesmo tempo que tem barreiras, existem diversas oportunidades que o metaverso traz. Então eu queria, depois, com nossa conversa, traçar um pouquinho deste paralelo, para as pessoas entenderem um pouco melhor o que é, entenderem oportunidades, mas também os desafios de implementação. Porque a maioria das pessoas muitas vezes acha que metaverso ou qualquer outra questão nesse sentido de tecnologia, basta chegar e usar. E não é assim que funciona. Uhum. Então, antes da gente ir para essa questão, mandar um abraço para o Paulo Cordeiro, advogado, que entrou, amigão nosso, né? Meu amigo também do Gustavo. Um beijo também para o Serra Advogados, Camille também que entrou. E todos abraçados aí, que a gente não conseguiu ver antes. Bom, antes da gente ir para essa questão, que tu bem comentasse, né, para fazer esse paralelo, eu achei bem interessante, né, porque a mídia está o tempo inteiro nos bombardeando com a história do metaverso. E que eu achei bem interessante, assim, que tem algumas coisas que a gente vê, que a gente pensa assim, nossa, isso é meio bobo, né? Mas tem outras coisas que são super relevantes. Hoje, por exemplo, eu vi uma leitura ali na Starse, né, que eu achei bem interessante, que eles colocaram assim, que a Gucci, né, e a Nike, eles estão vendendo, né, tênis virtuais. Aí, em primeiro momento, a moça até falou, né, em primeiro momento, quando eu li aquela notícia, eu pensei assim, nossa, mas que coisa bem fútil, né? Aí ela comentou, mas acontece assim, tem pessoas que realmente, elas querem só, vamos por assim, se mostrar nas redes sociais, né? Então, elas compram, né, essa parte virtual, enfim, tiram fotos, beleza. Mas tem outras coisas, por exemplo, vou botar o meu caso, né? Vamos supor que eu estou fazendo uma reunião virtual, né? Aí eu posso colocar um terninho, enfim, né? Algo bem diferenciado e é online, né? Mais barato, enfim, não preciso ficar gastando com diversas roupas, né? Vamos dizer assim, né? Isso eu achei bem interessante. Então, tem para algumas coisas que levam um lado que a gente realmente acha uma futilidade, no caso eu acho, né? Para aquela outra pessoa não é. Mas tem outras coisas muito relevantes, né? Tipo que nem a Disney, que tu pode, de repente, estar com um óculos virtual, não estar na Disney, mas tu tá conseguindo aquela experiência, que eu achei isso sensacional. Ou também as lojas Renner, a Lacta, né? Que estão lançando agora para o Natal, né? Que tu anda pelos corredores, né? Experienciando com os avatares, experimentando as roupas, o chocolate que tu vai entrando e vendo, né? Que é como se tu estivesse num ambiente das caixinhas de chocolate mesmo, né? Então é muito interessante, né? Mas vamos lá, então, vamos traçar esse paralelo, né? Como tu falasse, que muitas pessoas estão achando que realmente é uma facilidade, né? A gente, vamos dizer assim, surfar na onda do metaverso, mas a gente tem que ver que não são todas as pessoas que têm grandes empresas, né? Que têm essa facilidade, tem, né? Vamos supor, o médio empresário, pequeno empresário, né? Como, né, que a gente vai conseguir entrar também, né, nessa parte? É um assunto que tem muitos vieses que dá para abordar. Vamos colocar assim, dentro do viés que tu colocaste, foi a questão de trazer uma utilidade. Talvez ele nos leve para um outro tema também que é muito importante e conexo ao metaverso, que são os NFTs. Tá?
NFT, na verdade, vem do inglês que é token não fungível, ou seja, em português, é algo que tu não tem palpável, mas ele tem um valor, pela unicidade, na maioria das vezes, que ele tem. Então, nós temos exemplos. A operadora Claro, por exemplo, abriu uma loja no metaverso e está dando NFTs de graça, por enquanto, para que as pessoas possam oportunizar de ir lá. O que é o NFT? NFT é mais ou menos assim. Tu cria uma coisa, então eu vou pegar aqui a tampa dessa garrafa. Eu tenho uma tampa de uma garrafa. E eu digo que eu criei isso, e isso é único. Se eu disser isso, e eu colocar isso sobre como se fosse uma proteção, uma divulgação dentro de um ambiente dizendo sobre a proteção de um token não fungível, ou seja, uma proteção como se fosse uma marca em cima disso, o que vai acontecer? Eu consigo vender isso. Ou ganhar royalties em cima disso porque eu criei. Então, tu imagina o quanto vai mudar em médio prazo o direito intelectual, propriedade intelectual, o quanto vai mudar a médio prazo a situação de investimento. Porque, na verdade, quando a gente fala de grandes empresas investindo, nós temos que lembrar o seguinte: a empresa investe onde ela acha que vai ter retorno. Ela investe onde ela acha que vai ter um resultado. As pessoas pagam conforme aquilo que elas acreditam que tem valor. Então, a partir do momento que eu tenho esse binômio, né, eu posso ter e a pessoa pode pagar porque ela acha que aquilo vale, as coisas tomam uma proporção às vezes absurda. Nós temos NFTs que são GIFs. Sabe GIFzinho animado, esses de Instagram, de WhatsApp? GIFs de WhatsApp que valem milhões de dólares. Por quê? Porque alguém criou um troço tosco, parece que foi feito no Paint, assim, grosso modo, e aquilo ali ele disse, isso aqui é único no mundo, só eu tenho, isso aqui tem um valor porque eu sou fulano. E as pessoas estão dispostas a pagar milhões de dólares por aquele GIF único no mundo. Isso é uma das potencialidades do NFT, que é uma das portas e moedas do metaverso. Por isso que eu estou falando disso. Sim. Porque vai existir exatamente o dinheiro, vamos chamar assim. Vai existir os NFTs e vai existir talvez algum tipo de dinheiro como moeda de troca, mas nós temos uma possibilidade lá dentro de marcas, por exemplo, criar tokens não fungíveis para suas coisas. Não o que eles podem trocar, tá? Por exemplo, um tênis não tem como, tu vai ter que pagar. Sim. Agora, a Nike pode dizer que o espaço dela, ou daqui a pouco, um GIF exclusivo com aquele coisinha dela lá, pode valer, sei lá, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, nós temos que entender que nesse universo virtual nós estamos vivendo aquilo que a gente chama de hype. Nós estamos num crescimento de conhecimento, uma curva de aprendizado e conhecimento sobre aquilo. Então, é muito alto. Quando o Second Life foi criado lá em 2003, eu me recordo, as pessoas falavam sobre isso. Nós vamos viver num mundo virtual. Só qual é o problema? Que naquela época não pegou. Naquela época nós não tínhamos uma internet tão boa como hoje. Apesar que a nossa internet brasileira não é boa. Mas nós tínhamos no mundo uma internet muito mais fraca. Nós não tínhamos a revolução do 5G, que é a internet das coisas. Então não adianta falar de metaverso e tu não entender o que é a internet das coisas, tu não entender que os aparelhos conectados no mundo é que estão revolucionando e fazendo poder acontecer um universo paralelo. Nós temos que entender que essa conexão de assuntos, NFT, metaverso, IoT, né, internet sobre as coisas, a própria internet 5G e a 6G que já está sendo lançada em alguns países mundiais, nós nem temos a 5, já está chegando a 6, com uma velocidade muito absurda. Nós temos que compreender que isto é o grande, digamos assim, paradigma, é o grande alicerce para que o metaverso exista. Aí nós temos, hoje, diferente do que tínhamos no Second Life, a situação de ter um Facebook, que é uma potência com mais de 3 bilhões de pessoas no seu cadastro. Sim. Das 7,2 bilhões de pessoas no mundo, 3 bilhões estão no Facebook. Né? Entre as suas plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp e outras empresas menores. Então nós temos que entender que eles têm um poder econômico muito forte. Só que eles têm uma dificuldade gigante, que é difícil de transpor, e é por isso que eu sou menos otimista que o Bill Gates. Bill Gates fala que em 3 anos, eu não sei, talvez em grandes empresas, sim. Mas é difícil isso acontecer para todo mundo por uma razão muito simples. O metaverso, para te entrar efetivamente e ter uma experiência verdadeira, tu vai precisar dos óculos virtuais. Só aí nós já temos um custo agregado. Tu não vai conseguir fazer isso numa internet capenga. Não vai.
E aí eu convido qualquer pessoa a pegar o seu próprio celular, e não estou falando de operadoras aqui, pode ser qualquer operadora, e dar uma volta só pelo Rio Grande do Sul ou por qualquer lugar. Tu vai ver que em vários lugares tu fica sem internet. E em vários lugares ainda tu fica sem sinal. Nem telefone pega. Então o desafio, na verdade, de popularizar o metaverso é muito grande. É legal para nós, que somos assim já mais privilegiados, estamos na capital, podemos ter uma internet com fibra ótica, como eu tenho em casa, nós podemos ter outro tipo de universo paralelo. Eu poderia, por exemplo, investir daqui a pouco um valor um pouco mais caro para comprar um óculos, porque eu trabalho com tecnologia. Agora vamos pegar a pessoa que trabalha, seja um advogado, não seja um advogado, mas a pessoa que está trabalhando normal, que já ganha o seu salário com uma certa dificuldade, que já tem que fazer a sua vida com aquilo, ela dispor de 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais para comprar um aparelho, para ter uma internet boa, para fazer uma experiência, ela não vai fazer. Entendi. E isso é uma das dificuldades da existência desses universos paralelos. Agora, tem um detalhe. Concomitante a tudo isso que está acontecendo, nós temos iniciativas mundiais acontecendo também para que isso acabe. Por exemplo, o Google e o Facebook, né, o Zuckerberg e o Google, vêm há anos, já há muitos anos, construindo uma internet via satélite. Que, a princípio, é para acabar até com os provedores. Eles vão disponibilizar a internet gratuitamente. Por que eles têm interesse nisso? Porque a hora que alguém conseguir botar lá em cima, na Terra, né? Por mais que alguns acreditem que ela é chata, ela é redonda. Então, lá em cima, girando um satélite que consiga dispor internet a nível mundial, a internet sobre as coisas, universos paralelos e qualquer coisa que tu inventar, vai ter 7,3 bilhões de pessoas, a princípio, que podem utilizar. Então, tu tem um universo gigante de pessoas que podem utilizar isso. Por exemplo, um metaverso em ambientes totalmente tecnológicos, China, parte da Europa, Estados Unidos, ele vai pegar muito rápido, porque tem muita pessoa, tem muita aderência. Outras praças talvez demorem mais. E aí, neste demorar mais, eu me questiono. Será que economicamente vai valer a pena ficar investindo em terreno, em comprar roupa, como tu citou antes, em ter o teu próprio avatar? Porque ninguém vai botar o seu dinheiro lá dentro, seja Facebook, seja Nike, seja Lacta, seja quem for, se não tiver retorno financeiro. As pessoas não vão querer fazer isso de graça. Então elas vão querer o quê? Qual é hoje o natural, né? Que é algo que existe desde os anos 90, mas hoje é natural. A gente quer atrelar tudo a serviço. A gente não quer mais vender produto, eu quero vender um serviço, eu quero te vender uma experience, como se diz. Se eu quero te vender uma experiência, tu vai ter que pagar isso mensalmente. E é por isso que nós temos hoje o Disney, a Netflix, a Paramount, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Porque tudo é experiência digital. Aí tu cansa, às vezes, de ter que pagar tanta coisa e tu começa a fazer um detox das coisas que tu paga. Só que o metaverso não vai deixar de ser isso. Ele vai ser mais uma conta. Né? Essa ilusão de que vai ser uma coisa tipo o Instagram, que eu vou entrar de graça, porque ele também não é de graça. Nós estamos diante de uma plataforma que serve para negócios. Senão as pessoas não nos assistiriam, não faria nexo nós estarmos nessa plataforma. A gente vive também para os negócios. Por isso que eu acho que é importante o pessoal entender que dentro do metaverso existe essa questão de desafio tecnológico, desafio econômico, a situação de popularização, que é uma situação difícil de ser enfrentada, mas ele gera uma outra coisa, que agora vamos falar das coisas boas. Ele gera inúmeras oportunidades. Por exemplo, nós falamos desde o início da nossa conversa sobre vários temas e vários termos que talvez a nossa audiência não conheça. Eu já conversei com várias pessoas, por exemplo, metaverso. Ouvi falar, mas não sei o que é. NFT. Ouvi falar, mas não sei o que é. O NFT movimenta milhões. É um mercado que cresceu na pandemia. É um mercado gigante de dinheiro. E tem advogado, que é o nosso público aqui, que às vezes não conhece. Nunca ouviu falar e não tem ideia de quanto isso é importante na carreira dele. Porque o advogado que trabalha, ou não trabalha, mas pode trabalhar com direito digital, por exemplo, ou se diz um advogado de negócios, e não compreende mercados como este, ele está fora do mercado. Aí o que acontece na prática? Vamos pegar um exemplo simples.
as pessoas talvez se perguntem, né? Podem fazer essa pergunta para si. Mas, Gustavo, achei o máximo. Como é que eu entro no metaverso? Ou como é que eu compro um terreno no metaverso? A entrada no metaverso é óbvio, vai ser como o Facebook, Instagram e outras redes. Ela não vai ser algo complexo, desde que tu tenha o ferramental, né? Mas existe um detalhe. Para te poder investir no metaverso, hoje, tu precisa de corretores, empresas que te levem até lá. Então vamos supor o seguinte, eu quero fazer um investimento e comprar um terreno, como foi vendido um agora, faz acho que menos de uma semana, por $1 milhão e pouco de dólares. Um terreno no metaverso. Porque ele ficava ao lado um navio também. Oi? Um navio também, né? Um navio. Não, e cada dia surge uma coisa, né? Diferente. Aí tu pensa, pô, Gustavo, achei legal. Eu quero fazer como fez o escritório do Oplis Bloom, como fez outros escritórios de advocacia que já estão no metaverso. Eles já estão lá. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá, comprar um espaço, se for o caso, eu tenho que montar meu avatar, tudo isso é investimento. Só que para fazer isso, tu vai precisar de auxílio, tanto tecnológico, quanto de, na verdade, principalmente se tu comprar coisas, tu vai precisar de uma corretora. Vamos supor que tu tem uma desavença comercial. Quem é que vai resolver isso? Qual é o advogado que vai entrar contra esta corretora em algo chamado metaverso, que o Facebook diz que ele criou? Talvez não seja nem o do Facebook, porque existem vários outros universos paralelos. Qualquer um de nós com um pouco de capital gera um universo paralelo. Eu não preciso do Facebook para isso. Então, neste sentido da descentralização das coisas, o que vai ganhar? O poder de quem tem poder econômico, no caso do Facebook. Mas no nosso caso, a advocacia, principalmente, ela tem um mercado gigante se abrindo a olhos vistos. Por exemplo, uma pessoa a Cláudia, por exemplo, criou dela um objeto, um GIF, por exemplo, diferente dela, um avatar da Cláudia, e ela faz tokenização, que a gente chama, ela faz o NFT disso. E ela lança no mercado. Isso aqui é único, é exclusivo, e eu vou botar no meu metaverso. Aí as pessoas começam a dizer, poxa, mas eu achei o máximo aquele avatar da Cláudia, e eu quero comprar uma cópia dele. Aí ela vende. Ela começa a vender. Ela tem exclusividade para vender. Olha o negócio. Aí a pessoa compra e vamos supor que por um erro técnico, seja o que for, tu não entrega. Quem é que eu vou acionar se eu nem sei quem é a Cláudia? É só um avatar. É só um avatar. Que loucura, né? Mas nós temos que entender que um universo paralelo, ele existe porque existe um universo real. Para quem quer entender isso de forma talvez até mais lúdica, tem um filme que já não é muito novo, acho que tem uns 3 ou 4 anos, chamado Jogador Número 1. É excelente. Por quê? Porque ele mostra um mundo completamente destruído, as pessoas passando fome e uma realidade virtual que eles jogam. Talvez a gente não esteja tão distante desse filme. Nós estamos vivendo uma realidade não tão boa no mundo real e talvez a gente queira criar um mundo virtual porque no mundo real a gente não está conseguindo solucionar. E aí nós entramos em diversos outros, a gente podia entrar em questões. Eu estou entrando aqui nas questões principais, o que é um pouco do jurídico. Mas vamos pensar o seguinte, o Gustavo não está muito feliz, mas o avatar dele vai ter que estar. Então o avatar dele não mostra nada. O avatar dele não vai conquistar. Que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes em rede social. Só tem a parte boa. E a gente não se dá conta que para o nosso psicológico, para o nosso eu, para o nosso desenvolvimento, tu tem que ter uma maturidade emocional muito grande para lidar com isso. Então falar de metaverso não é só uma coisa lúdica ou divertida. Ela tem N fatores que vão do psicológico, do jurídico, do técnico, do tecnológico, do investimento, das possibilidades de negócio que dá para jogar. Só que tu tem que começar a pensar que esse universo é complexo, né? Ele não é simples. Com certeza. A parte, por exemplo, que eu vejo, né, que nesse momento já poderia surfar no metaverso, é a Disney com seus parques temáticos, a parte de entretenimento, como tu falou, né? As experiências, né? As pessoas querem porque querem experiências e muita gente, de repente, não tem condições de ir até a Disney, né? Mas tem condições de comprar o óculos e pelo menos ter, sei lá, um gostinho do parque, né? Não todo o parque, mas um pouquinho. Mas veja bem,
nessa parte de serviços que tu tocou bem, referente ao jurídico, né? De repente uma consultoria de perícia igual a minha, né? Sim. A tua parte de consultoria tecnológica, essa parte de serviços. A gente também poderia entrar no metaverso? Como é que a gente poderia fazer business? É que, na verdade, a ideia do metaverso ela é bem maior do que isso que nós comentamos até agora, que é o que já existe no Second Life, né? O Second Life ele foi uma experiência de compra de universos paralelos, de terrenos, prédios e experiências. A ideia do metaverso é maior. A ideia do metaverso é assim, a Microsoft vai lá, cria um prédio da Microsoft e ela contrata as pessoas para trabalhar. Ao invés de tu ir até a sede, para te fazer teu check-in, tu bota o teu avatar lá. A ideia, na verdade, é quase que, entre aspas, substituir coisas. Por isso que o Bill Gates disse, em 3 anos eu imagino que nós vamos ter a maioria das reuniões no metaverso. Porque ao invés de eu utilizar um Teams, um Zoom, um Meet, eu posso utilizar daqui a pouco um avatar para fazer a minha reunião. E aí no avatar eu posso estar em casa, barbudo, de camiseta e bermuda, e lá no avatar eu estou de terno, lindo, bem apresentado, falando com as pessoas. Porque o que importa é o que tu fala. O contexto de nexo para isso é até bonito, tem um apreço até psicológico, né, de dizer o que vale é a pessoa, mas nós temos um outro lado. Quem é que pode estar lá? Se a Microsoft, por exemplo, bancar para todos os seus funcionários é uma coisa. Agora, se é um requisito para trabalhar na Microsoft ou comprar o óculos, eu posso não ter grana para entrar para trabalhar numa empresa. Por que eu estou falando desse contexto de serviço, no caso da Microsoft, como exemplo? Porque para nós que queremos trabalhar daqui a pouco com serviços, nós vamos ter inúmeras oportunidades se vingar. Se as empresas estiverem lá dentro e os negócios estiverem acontecendo lá dentro, eu posso trabalhar com intermediação, eu posso trabalhar para pessoas que não conhecem a tecnologia, o beabá de consultoria para elas ingressarem. Eu posso me tornar daqui a pouco um corretor de imóveis virtual. Eu posso daqui a pouco... Aí vou pegar um exemplo, tá? Hoje, aqui fora, no mundo real, no mundo do Gustavo, palpável, vamos chamar assim, eu preciso de Cresci. Eu preciso de Cresci para trabalhar dentro do metaverso. Não tem lei que me obrigue a isso. Eu posso fazer uma intermediação de milhões, muito maior do que eu faria de um apartamento de 200 mil, ganhar o meu dinheiro honestamente, emitir, inclusive, se for o caso, nota fiscal, e eu não vou pagar o Cresci. Aí o Cresci vai dizer, não, tu tem que pagar. Onde é que está a lei que me diz isso? Tu fala em imóveis, aquilo lá é uma unidade virtual de tecnologia, é um token. E aí nós começamos a entrar num detalhe técnico, que pode ser, isso é desculpa, porque na verdade é um imóvel, todo mundo sabe que é um imóvel. Mas eles, é um exemplo só, né? Um Cresci da vida vai ter que entrar na justiça para batalhar, para mudar a lei, para poder entrar e regular isso, porque ele não pode regular isso hoje. Então nós temos que entender que as oportunidades que lá estão, elas prescindem, elas necessitam efetivamente que nós tenhamos conhecimento para isso. Qual é a dificuldade que eu vejo? A dificuldade que eu vejo é quando a gente conversa com a maioria das pessoas no dia a dia, elas não têm a mínima, nem a mínima noção do que é isso. Então nós estamos ainda distantes, né, de uma realidade de usabilidade. Eu acho que nós estamos muito mais próximos, Cláudia, de uma realidade de uso do metaverso para jogos. Algo que é possível. Tu tem o teu avatar, tu tem, né? Eu vejo a minha filha de 6 anos em joguinhos pegando as roupinhas lá. Eu que não deixo ela gastar dinheiro com isso, mas pegando e montando a roupinha e dizendo, eu sou agora loira, eu sou agora morena, eu estou agora de rosa, eu estou de verde. Ela se cria e se reinventa. Para ela isso é normal. 6 anos. Imagina. Se eu tivesse que fazer esse avatar, como eu fiz, por exemplo, para o iPhone, o meu avatar lá, o Animoji, passei horas para fazer aquela porcaria. Por quê? Porque eu sou extremamente crítico daquilo ali. Não tá como eu quero, não é bem isso, não é bem aquilo. Eles não, eles nascem no mundo nato digital, para eles aquilo, eles não estão dando bola, eles fazem, eles estão se divertindo. Então eu acredito que no universo de jogos, e é uma outra oportunidade que às vezes os advogados deixam passar, tá? Eu vejo muita gente esquecendo disso, mas é um universo que, de novo, na pandemia de 2020 para cá, cresceu
vertiginosamente, paga prêmios maravilhosos. Tem gente que vive para jogar, literalmente. Então não é um universo que dê para desprezar. E é um universo que tem contrato, é um universo que tem jogadores, que tem pessoas empregando, que tem situações das mais diversas acontecendo. E nós, muitas vezes, queremos ficar lá no feijão com arroz, né? A gente quer falar do metaverso, mas quando quer trabalhar, não, deixa eu trabalhar com isso aqui que eu conheço. Deixa eu trabalhar com isso aqui que é palpável. A gente tem que sair da caixa também. Tem que tentar estudar mais, entender melhor, né? Fazer mais cursos, fazer... A própria... Agora eu sou professor da Future Law, por exemplo, de São Paulo. Eles lançaram um curso sobre metaverso e NFT para janeiro já. Quer dizer, está todo mundo tentando ensinar e descobrir as coisas para que a gente possa construir elementos de conhecimento coletivo. É por isso que eu gosto de fazer live, sempre que eu tenho tempo eu faço, porque é uma coisa assim, a gente poder distribuir conhecimento, trocar ideias, é muito positivo para o desenvolvimento do negócio, para nós e para o desenvolvimento desse aprendizado, né, colaborativo. Com certeza. E tu acha que na pandemia, né, que acelerou essa parte do home office, das tecnologias das empresas, que muitas nem estavam preparadas, houve essa aceleração e porque ninguém estava preparado, na verdade, né? E agora esse metaverso chegou, assim, como tu falou, é antigo, né? Mas para muitos isso é algo novo e chegou de repente, assim, né? Que a gente pensa, né? Mas eu acho que justamente por causa disso, acho que as pessoas ficaram muito em imersão na tecnologia, até para aquelas que não tinham nenhuma noção, né? Então, eu acho que isso favoreceu, tu não acha? É que nós vivemos em mundos, e é uma coisa importante a gente analisar isso, assim como o metaverso é um mundo paralelo, né, de avatares, nós vivemos em mundos também, mesmo globalizadamente falando, que estão interligados, mas ao mesmo tempo são muito díspares. Então, esses tempos agora eu conversava com um colega que namora uma menina que é do interior, bem interior, assim, não vou falar o nome, né, mas da cidade, mas o interior bem interior. E eu dizia para ele, não, porque cartão de crédito. E ele diz assim para mim, lá não existe. Eu disse, como é que é? Não, lá ou é crédito na venda afiado, ainda hoje, em 2021, ou é dinheiro. Ninguém aceita cartão de crédito. E aí tu começa a pensar. Uma cidade do interior vive assim. E eu estou falando de uma cidade que, se tu parar para pensar, ela está perto de grandes centros aqui no Rio Grande do Sul. E quando tu começa a analisar isso, tu pensa, nesse Brasil, estou falando do Brasil, não falo nem de mundo, que é gigante. Quantos locais nós temos realidades tão diferentes? Não só de internet, não só de tecnologia, mas até mesmo de crenças, de valores. Então, quando nós falamos sobre isso, num lugar como esse, eu disser assim, não, é barbada, põe o teu cartão de crédito e tu entra. Como assim cartão de crédito? Eu nem tenho. Porque eu não preciso. Sim, então, o que dirá o metaverso. Não vai ver essa necessidade. Na verdade, eu vejo muita gente, às vezes, comentando, tu prefere fazer reunião pelo Zoom, pelo Teams, pelo Meet, o que interessa? O que a empresa mandar, porque, na verdade, por mim eu não fazia, eu prefiro o presencial. Ou por mim eu faço naquilo que a empresa manda, porque eu não quero conhecer da ferramenta, eu quero simplesmente estar lá. E este é um dos problemas, que daí não é atrelado ao metaverso, mas é atrelado a uma figura, muitas vezes, do próprio ser humano, de não querer desenvolver-se. Quer dizer, ele entra e tu pergunta, tá na cara dele lá, um botão desse tamanho para compartilhar. Onde é que eu compartilho? Porque é mais fácil perguntar do que tentar descobrir. Nós temos que entender que se o ser humano não for curioso, não tentar buscar, ele vai sempre receber somente as coisas prontas. Ou seja, ele vai pagar por coisas que os outros criaram. E é por isso que na humanidade, quando a gente analisa isso, até sobre um aspecto humano mesmo, a gente percebe o quê? A maioria das pessoas obedece. Recebe a informação pronta daquilo que poucos ousaram criar. Então eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque o metaverso pode ser que daqui a um ano a gente esteja falando assim, não deu. Só que agora, diferente de 2003 com o Second Life, agora nós temos uma internet que está mais propícia, nós temos pessoas que estão acessando mais a internet num tempo de consumo maior, nós temos pessoas que estão cansadas do vírus e tu botar um óculos virtual e poder viajar como se tivesse naquela experiência
É completamente diferente. Então, nós temos um apelo e um apreço que pode ser que muitas pessoas estejam dispostas de bancar para fazer isso. Sim. Quer dizer, eu não sei se tu já usou, eu já usei óculos virtual. E vou te dizer, é uma experiência fantástica. Fantástica. Eu fui num lugar em São Paulo, onde eles faziam algumas viagens. Tu escolhia onde é que tu estava, como se fosse, né, um princípio de metaverso, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu fui numa feira e eles faziam isso. Tu chegava lá e tu queria passear por tal lugar. Tu botava, dali a um tempo, a tua cabeça não entende mais que tu tá num shopping. Tu tá naquele lugar já. Sim. É impressionante. Tanto é que eles dizem, quando tu põe o óculos, eu achei bobagem, logo que me botaram, eles me amarraram, botaram um cinto. Mas é lógico que eu não vou cair. Eu sei que eu tô de pé. Não. Claro. O sensorial é impressionante. Isso que era uma coisa de 3 ou 4 anos atrás, hoje vai estar muito melhor, sem sombra de dúvida. Só tem um detalhe. Mesmo com essa experiência que é virtual, que as pessoas podem estar dispostas a pagar, só vai dar certo se ela conseguir ter uma escala como tem o Instagram, o Facebook, que tu consegue acessar de qualquer lugar ou tu consegue ter muito fácil acesso. Senão, ainda assim, ele fica restrito a poucos. E aí ele não consegue ter escalabilidade para negócio. Uhum. Tem que pensar nisso. Claro, eu usei esse óculos quando eu fui para Disney, já faz um bom tempo, mas foi para joguinhos, né? Sim, para Para jogos, né? Mas, nossa, super sofisticado, assim, e realmente também me amarraram, botaram o cinto, porque realmente quando tu pega, tu cai no chão, tu faz um monte de coisa, tu entra, né, naquela loucura, né, dos óculos, né? Isso é bem interessante. Bom, e queria que tu deixasse, então, um recado, assim, para o pessoal. Nós já estamos já mais 40 minutos, né? Mas o assunto é tão bom. O que tu falaria, assim, para o público, assim, sobre o metaverso? O que estudar, o que analisar, o cenário que tu mesmo falou que tu achas que vai demorar, assim, uns 3 anos, assim, né? Para a gente começar mesmo a ter essas experiências, né? Mas também que não é muito metaverso que eu vou falar agora, sobre os shopping centers, por exemplo, né? A gente já chega hoje em dia lá, a gente vê funcionários, vê as lojas, tu entra lá, não tem o que tu precisa, porque tu já sabe que na internet, né, tem assim, ó, as lojas de sapato, para dar um exemplo fácil, tem coleções de sapatos na internet. Tu chega na loja física, não tem. Então, às vezes, tu fica pensando, mas por que, né? Por que isso ainda existe, né? E antes de tu responder essa parte, eu me lembrei agora também que eu achei bem interessante sobre as lojas americanas, né? Que as lojas americanas vai colocar a sua primeira loja, que se eu não me engano se chama Loja Zon, né? Se eu não me engano, que é aquela loja que tu entra, né? Tu faz as tuas compras e tu sai, né? Então, tipo assim, não tem funcionário, né? Não tem cartão de crédito, enfim, vai debitar de uma forma ali do chip do teu celular, enfim, não sei muito bem. Mas disse que parece que São Paulo que já vai acontecer, e é bem para breve isso, né? Então isso é bem interessante, porque nos shopping centers eu penso que talvez o futuro, né, já juntando agora assim com o metaverso, vão ser de repente grandes monstruários com os tais óculos, né, que de repente a gente vai analisar, olhar, vai lá para caminhar, enfim, confraternizar com amigos, né, no restaurante, mas efetivamente a compra não vai ser lá, né, ali vai ser só experiências de repente. Sim, é uma grande possibilidade. Nós temos uma situação que, dentro de tu colocaste, tanto as lojas americanas quanto de outras empresas, que é o seguinte: se vocês procurarem na internet, aí, rapidamente vocês vão encontrar Mercado Livre, Americanas, Amazon, no Brasil, não estou falando de estrangeiro, no Brasil, já estão fazendo e uma corrida, comprando aviões, comprando logística, uma corrida para entrega em até 24 horas. Nossa. Exemplo tem isso. Exemplo da China, tá? A China não tem compras físicas. Se tu comprar no Ali, na China, eles entregam no mesmo dia, em algumas horas. Nós temos situações da Amazon, por exemplo, que é day zero. Zero day.
Em São Paulo, principalmente, se tu comprar, a Amazon entrega no mesmo dia. Então tu tá tendo uma experiência. Eu vou no shopping com chuva, com isso, com aquilo, tô cansado. Se eu vou receber hoje ainda, para quê? Nós estamos numa linha cada vez maior de logística e entrega. Então, isso vai fazer não que o shopping desapareça. Ele talvez se torne um centro de experiências, como tu bem disseste. Mas a ideia do zero day, da Americanas, ali, que ela não vai ter funcionários, ou não vai ter isso, não vai ter aquilo, é algo que já existe fora do Brasil há bastante tempo. No Brasil, nós temos algumas dificuldades culturais para isso ser implementado, mas vou te dar um exemplo que existe em Porto Alegre. Se tu for no Zafari, por exemplo, dentro do shopping Total, tu tem caixas que não tem caixa. É tu mesmo que passa no caixa e faz teu pagamento sozinho. Que é algo culturalmente fora daqui normal. Para nós é algo supra-sumo. Tem só umas pessoas olhando, né? Aquela velha história, tu não vai levar alguma coisa. Mas já não tem caixa. Aí as pessoas dizem, mas coitado da profissão de caixa. Gente, tudo na vida é uma evolução. E existem profissões que, com o tempo, vão desaparecer. Assim como já houveram no passado pessoas que apagavam vela. Eu não preciso de alguém para apagar. Assim como hoje tu não vê mais, ou raramente vai ver um assessorista. Porque apertar um botão eu consigo. Então, existem situações, e isso é uma coisa que a gente tem que entender, que esta evolução traz mudanças de perfil e outras. O que eu acredito, respondendo esse teu questionamento? Eu acredito que o metaverso tem uma grande oportunidade tecnológica de existir efetivamente. Ele está no timing certo para isso acontecer. Eu acredito que nós, enquanto negócios, enquanto empresas, já estamos experimentando algo assim. Quando as pessoas, por exemplo, eu converso com diversas empresas, as pessoas me dizem, a gente está voltando para o presencial, mas às vezes vai ser híbrido. A gente está voltando para o presencial, porque a gente tem saudade das pessoas, mas nós também queremos aproveitar a potencialidade do eletrônico. A produtividade do eletrônico, quando bem utilizado, ela é infinitamente maior. Eu consigo fazer 4, 5, 6 reuniões num dia online. Presenciais são 2, 3, porque eu tenho deslocamento, eu tenho trânsito, eu tenho que ir até um lugar para almoçar. Se eu estou em casa, eu vou até outro cômodo para comer alguma coisa. Nós temos que entender que, na verdade, há um apreço positivo da tecnologia. Alguns vão me ouvir e vão discordar e vão dizer assim, não, Gustavo, tu está errado, isso aí está nos escravizando. Tem esse outro lado. A tecnologia também escraviza. Mas nós temos que pôr o limite. Nós temos que compreender o limite disso e impor este limite. Entretanto, em relação ao metaverso em si e as novas tecnologias, para quem está nos ouvindo, tenta entender o seguinte. Estudar o que é, primeiro. Tá? Então não adianta falar de metaverso e vir com o filme da Marvel. É entender o que o Facebook está querendo fazer com isso. Não fica no metaverso. Vai estudar ETF, NFT, vai estudar os outros acessórios que envolvem o metaverso. Vai tentar compreender, por exemplo, como é que tu faz. É só um óculos. Não, eu preciso ter uma internet rápida, senão não vai funcionar. Com 4G ele vai travar direto. Eu preciso ter uma internet eficiente. De preferência, que no Brasil tem muito pouco e é muito caro, que é o IP fixo. Quer dizer, eu tenho uma internet linear o tempo todo. E isso não é fácil no nosso país, porque a gente trabalha muito com banda móvel, que oscila muito. Então, vai cair toda hora. E nós temos muitas outras questões. Agora, advogado e advogada, né? Inclusive, parabéns pelo Dia da Advogada hoje, aquelas que estão nos assistindo. Mas entendam, né? Advogados e advogadas. Outra questão que vocês não podem perder o foco, além de metaverso, essas questões, é o IoT, é a internet das coisas. Já existe, já está implementado, já está funcionando. O problema é que as pessoas parecem que não entenderam ainda. Hoje tu pode comprar uma geladeira que tu diz para ela o que tu quer que ela tenha dentro e ela faz as compras no supermercado e manda entregar na tua casa. Isso é a internet das coisas. Sim. Porque ela está conectada e ela entende pelos rótulos que entram dentro da geladeira o que tem. Mas isso é futurista. Isso já existe. Nós já temos carros conectados à internet.
direto, 24 horas. E não é satélite, não é satélite, não é carro, é serviço. Já tem carro que está sendo vendido com pacote de internet dentro do carro. A internet das coisas é uma realidade aí, na nossa porta. E ele é um potencial gigante para a indústria, gigante para nós, enquanto consumidores. Mas para a advocacia, em especial, ela é um paralelo gigante. Porque ela tem relações de consumo, ela tem relações tecnológicas, ela tem relações entre diversos players diferentes, virtuais, brasileiros e não brasileiros, dentro do Brasil. Olha o quanto de potencialidade de negócio existe num simples carro, numa conexão de internet, numa internet das coisas. Então não fica no feijão com arroz. Procura compreender que essas questões que vêm aí, elas vêm, na verdade, para nos trazer mais possibilidades e para a gente não ficar no marasmo também. É verdade. Que legal. Mandar um beijo para o doutor Tiago Aquines, para Gomes e Aguiar Advogados, para a perita Kelly, para a perita Sofia. Eu vi que outros entraram, mas eu não consegui dar oi ainda. Então Prazer. tá, doutor Gustavo. Nossa, adorei o bate-papo. Realmente, o metaverso, a gente vai ter que fazer outras lives, né? Porque conforme o andar da carruagem, né? As coisas vão modificando, vão mudando. A gente pode trazer mais novidades para o pessoal. Mas eu fiquei bem faceira, porque fechei com chave de ouro as nossas lives aqui da Laranja Maranguela, com esse assunto super, que eu gosto de dizer, bombástico, né? É muito esses assuntos diferentes, assim, né? E instigantes, eu gosto de dizer que são bombásticos. Então, te agradeço muito, mais uma vez, por ter participado da nossa live, né? Eu sei que sempre quando a gente te chama, tu dá um jeitinho na tua agenda, a gente fica muito feliz. Eu te agradeço mais uma vez. Agradeço quem ficou nos assistindo até agora, também o pessoal que vai nos assistir depois. Depois, como eu falei para vocês, no mês de dezembro, a gente fez, então, 3 lives especiais com assuntos bem instigantes. Fizemos com o Dr. Tiago Aquines, com o Dr. Paulo Cordeiro, agora com o Dr. Gustavo Rocha, e nós depois vamos compilar esses três videozinhos e nós vamos colocar no nosso canal no YouTube para vocês depois poderem assistir também, certo? Então, quero deixar então, mais um abraço, dizer que estamos bem pertinho do recesso, né? Então, para os advogados e para os peritos, a gente descansar um pouquinho. Então, o Time to Talk vai dar uma paradinha, mas nós vamos voltar, né, depois do recesso. Então, já quero desejar um bom recesso para todos, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, né? Para ti também, Gustavo, para toda a tua família. Da minha parte, agradeço, Cláudia. É um prazer estar com vocês, realmente. Fico muito feliz pelo convite. É muito legal dividir conhecimento, trocar ideias. É sempre maravilhoso. Estou sempre à disposição. Desejo a todos que estão nos assistindo aí boas festas. Aproveitem para fazer boas reflexões, preparar bastante para esse mercado, não somente virtual, mas também real, e poder construir coisas novas, né, em 2022. Afinal de contas, a vida é feita de momentos, então vamos aproveitar cada momento. Que joia. Então tá. Então, um abração mais uma vez, te agradeço mais uma vez. Tchau para o pessoal de casa, então. Então, até depois do recesso com uma próxima live, então. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.